Olá, paz e graça. Quem vos fala é o Padre Fernando. Pegue o seu texto sagrado, tenha em mãos e vamos explicar o quarto sinal de Jesus que está narrado no Evangelho de João. Em vídeos passados já explicamos o primeiro, segundo e terceiro sinal de Jesus. Para hoje vamos começar a explicar o quarto e o quinto. O quarto e o quinto sinal têm uma ligação e se tratam justamente daquilo que nós chamamos de milagres de Jesus sobre a natureza. Jesus que multiplica os pães e ele que caminha sobre as águas. A multiplicação dos pães é o quarto sinal de Jesus. Se olharmos para a tradição dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, há uma menção deste fato ocorrido por duas vezes em Marcos, duas em Mateus, uma em Lucas e outra em João. Por 6 vezes, os evangelistas insistem nesta questão da multiplicação dos pães. Não vamos entrar no mérito da questão porque 2 vezes em Marcos, 2 vezes em Mateus. Não vamos entrar no mérito da questão. Há uma insistência dos evangelistas no que diz respeito a este fato descrito nos evangelhos. Isso significa dizer que, com certeza, do ponto de vista da história, provavelmente este fato ocorreu na vida de Jesus, diante de uma multidão e rodeado de seus discípulos. Jesus fez muitas refeições, Jesus se deparou com multidões, ele fez muitos milagres no século I e a multiplicação dos pães foi mais um dos que Jesus realizou durante o seu ministério público. Isto aqui marcou os primeiros cristãos e marcou a igreja primitiva. Este ato realizado por Jesus. Claro que os evangelhos, mais tarde, eles vão modificar um pouco aquilo que ocorreu no século I. Vou voltar às duas multiplicações dos pães em Marcos e Mateus, né? E podemos fazer a seguinte pergunta: mas qual é a multiplicação dos pães mais antigas, a primeira ou a segunda? Claro que a primeira ela difere da segunda em alguns detalhes. E justamente se pegarmos a segunda multiplicação dos pães em Marcos e Mateus, ela já tem mais um tom sacramental, como nós podemos dizer, mais um tom eucarístico. Então os evangelhos eles vão dar um outro significado para o fato ocorrido na vida de Jesus, mas o significado já para o contexto da época que foi escrito. Vamos prosseguir com a explicação, isso vai aparecer no decorrer da abordagem. O primeiro versículo do capítulo 6 diz o seguinte: depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia. Notemos que aqui Jesus está no norte. Um capítulo antes, no 5º capítulo, Jesus está no sul, está na Judéia, em Jerusalém. E se a gente fizer uma leitura atenta, mas como é que ele está em Jerusalém? E acabou o texto, de repente ele está já no norte, na Galileia. Percebemos que
não aparece uma sequência lógica entre o quinto e o sexto capítulo. Mar da Galileia ou Tiberíades. Mar da Galileia é a expressão usada no Evangelho de Marcos e de Mateus. Mar da Galileia. Lucas nunca usa a expressão mar, ele utiliza a palavra lago, que tem muito mais sentido do que a palavra mar. Seja mar ou lago, era muito extenso, de comprimento, né? Entre 19 a 21 quilômetros, de largura entre 11 a 13 quilômetros. Então, muito extenso o mar da Galileia. Tiberíades é a expressão usada somente pelo Evangelho de João. Os outros evangelhos não utilizam essa palavra Tiberíades, né? Mar de Tiberíades. Aparece aqui em 6:1 e mais tarde no final do Evangelho, no capítulo 21, versículo 1, também aparece a mesma expressão, Mar de Tiberíades. O versículo 2 diz que uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Está aqui o objetivo da multidão segui-lo, por causa dos sinais que Jesus fez da cura em favor dos doentes, nos doentes. E isso foi mostrado no 5º capítulo, Jesus que cura e curou aquele homem ignorante que não sabia nem quem o tinha curado, né? E mostra Jesus curando aquele paralítico. O versículo 3, subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os discípulos. O 4, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Aqui reflete muito bem a realidade da época onde foi escrito o Evangelho de João. Páscoa, a festa dos judeus. Dá a entender que quando foi escrito já existia a separação entre a Páscoa, que nós podemos dizer a Páscoa cristã, e aquela Páscoa onde os judeus celebravam. A Páscoa é dos judeus, ou seja, é deles, mas não é mais nossa, é deles. Podemos fazer uma analogia com o livro do Êxodo. No livro do Êxodo, Jesus, ou melhor, o Senhor, dá o maná para aquele povo se alimentar, e o maná será dado até a conquista da terra de Canaã. Quando os israelitas entram na terra de Canaã, o maná deixa de ser dado para o povo. Houve uma cessação do maná. E o maná cessa justamente na Páscoa, como nos descreve o livro de Josué pela última vez. Deus alimentando aquele povo no deserto, agora Jesus alimentando este povo aqui, não mais com o maná, com aquele pão, né? Que é isto? Mas agora com o pão da vida. Por isso que depois, no decorrer da narrativa do 6º capítulo, o longo discurso que Jesus faz a respeito do pão da vida. Versículo 5. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Felipe: onde arranjaremos pão para eles comerem? Pergunta de Jesus.
E Jesus pergunta justamente para pôr à prova. Ele está testando Filipe. E o próximo versículo vai explicitar. Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. O Jesus, consciente de si e de tudo que está ao redor, sabia exatamente o que iria fazer. No próximo vídeo vamos continuar a explicação deste sinal de Jesus narrado no Evangelho de João. A paz e a graça do Senhor. Assim seja.